queridos, a negligência na nossa igreja, nós valorizamos muito a escola bíblica dominical, porque é justamente o local onde nós temos um tempo de qualidade para dedicar ao aprendizado da palavra do Senhor, da doutrina, da sã doutrina. E apesar de termos feito 4 anos de estudo seminário teológico, além de pós-graduação, que tivemos a oportunidade de fazer também, na área de teologia sistemática, eu falo com a maior segurança para cada um dos irmãos. Não houve um lugar onde eu mais aprendi sobre a Bíblia, onde eu mais aprendi sobre amar a Jesus, onde eu mais aprendi sobre as doutrinas da graça, do que na EBD, do que na Escola Bíblica Dominical. Aqui aprendi muito. Aqui, desde a tenra-idade, vocês sabem, tive esse privilégio, que nem todos tiveram, de nascer num lar cristão e, portanto, desde jovem, estar, então, sendo inteirado das Sagradas Letras, como Paulo refere-se também lá a Timóteo, não é? A sua mãe e sua avó, que tiveram esse cuidado. Então, nós vimos com grande alegria o trabalho da EBD dentro do contexto da Igreja Reformada. E nós estamos, queridos, estudando nesse primeiro trimestre. Nós temos 3 módulos aqui na IPA, vocês sabem. E o primeiro módulo deles vai durar os 3 primeiros meses, ou um pouquinho mais, por conta do número de lições. É sobre biografias, para aprendermos, de acordo com o exemplo, o testemunho das Escrituras, a respeito de homens, homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas como nós. Que a gente tem muito essa tendência de particularizar as experiências de modo a nos excusar do nosso compromisso com o Senhor. Quantas vezes você já se pegou dizendo: não, pastor, eu não cumpri, eu não estou com um compromisso, eu não estou perdoando, eu não estou oferecendo outra face, mas é porque quando eu olho para o exemplo de grandes homens do passado, a gente vê que eles eram mais cheios do Senhor, que eles tinham mais vigor. De fato, quando nós olhamos para trás, temos muitos exemplos assim. Mas esse estudo está sendo muito importante e edificante para a igreja, porque a gente olha para exemplos como nós vimos de Jó, como nós vimos de Noé, como nós vimos de Sara, até aqui nessas 4 primeiras lições, e também Enoque, de homens que acertaram, que nos inspiram, que têm as suas vidas com testemunhos exemplares com respeito à sua intimidade com Deus, a perseverança em meio às aflições, mas também falharam, também choraram, também foram incrédulos em algum momento. Por isso, esse estudo ele descortina diante de nós a realidade nua e crua, com perdão da expressão, a respeito de pessoas como nós, como eu e você, que também temos os nossos desafios, que também temos as nossas lutas, que também somos desafiados a, num mundo perdido, viver genuinamente a fé que nos foi legada em Cristo Jesus. E hoje nós chegamos a uma quinta biografia para nos ensinar, para nos instruir nessa manhã, que é Joquebede, no texto que nós lemos aí, chamada uma mãe de visão. Nós já lemos o texto de Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. E vou pedir que você abra sua Bíblia agora em outro texto de Hebreus, capítulo 11, nos versos de 23 até 29. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versos de 23 a 29. Quando você encontrar, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Hebreus 11, de 23 a 29. O escritor aos Hebreus, como na grande marca do seu livro, ele vem marcando exemplos que demonstram a um público fortemente ligado à tradição judaica, patriarcal, dos pais da fé, dos profetas, da aliança, da lei, a coisa instrumental da relação de Deus com seu povo na antiga aliança. E o escritor aos Hebreus mergulha fundo
proposição de apresentar ao seu leitor, ou aos seus leitores, e como também a nós, a supremacia de Cristo como o mediador de uma nova aliança, sendo superior aos anjos. Ele começa falando sobre isso nesse livro. Depois, sendo superior aos profetas, superior a Moisés, superior à lei. Ele é superior à aliança do Antigo Testamento, sendo ele também um sacerdote de ordem superior a de Arão e a de Levi, porque era da ordem de Melquisedeque, sem início nem fim, sendo ele também superior no seu exemplo. Ele cita aqui, falando da fé em Cristo, exemplos de grandes personagens caros ao povo hebreu, como, por exemplo, Joquebede. E nós vamos ver aqui em Hebreus, capítulo 11, versos de 23 a 29. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, logo no primeiro versículo, você vê aí: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Dentre eles, Joquebede, sua mãe, que é o nosso tema de hoje. Joquebede, uma mãe de visão. Fique à vontade, querido irmão, querida irmã, para fazer uma consideração, para fazer perguntas. Levante uma de suas mãos. Nossa equipe da Junta Diagonal aqui da IPA já tem um microfone prontinho, equalizado, para que você... Na nossa lição de hoje, o primeiro é voltado ao conhecimento, o segundo é voltado à experiência, ao sentimento, e o terceiro à ação, o desafio de sairmos dessas portas aqui para aplicarmos o que temos aqui, então dedicado tempo para aprender. Nosso primeiro objetivo é saber, mas é saber o quê? Leia comigo, por favor. Conhecer e compreender melhor a vida de Joquebede. A gente lembra muito, né, das nossas aulas na EBD infantil, quando somos apresentados a essas histórias do Antigo Testamento, também do Novo. Então nós vamos lembrar muito de Joquebede como uma mãe zelosa, preocupada, mas tem muito mais a respeito dela que nós vamos ver hoje, nessa manhã, com um pouco mais de profundidade. Então você vai sair daqui sabendo disso. O segundo objetivo é sentir. Após você obter esse conhecimento de saber e compreender melhor quem é Joquebede, o objetivo é que você sinta o quê? E levar junto toda a família. E, finalmente, com isso, com esse aprendizado, com esse sentimento que você terá, você também vai ser desafiado a agir para positivamente os que estão perto, especialmente os filhos. Meus irmãos, esse texto de Provérbios, capítulo 29, verso 8, ele diz assim: na falta de visão, o povo perece. E a pergunta para a nossa introdução de hoje é: pais sem visão são a ruína dos filhos? Será? Eu vou pedir para 2 irmãos compartilharem um pouco conosco isso, 2 pais. E o primeiro deles será aqui o nosso irmão João, diácono João Campos, e vai nos dizer, nos responder na sua visão essa pergunta: pais que não têm uma visão, eles podem ser uma ruína para a vida dos seus filhos? Creio que sim, né? Se os pais não tiverem uma visão em relação a si mesmo, né?
não ter cuidado próprio de si mesmo, né? Ele se torna uma pessoa, porque nós pais somos o espelho dos filhos, né? Então, se os meus filhos me vê um camarada totalmente errado, completamente todo incerto de tudo, né? Ele, lá na frente, ele vai fazer praticamente tudo errado, né? Agora, se eu for uma pessoa correta, como a gente procura ser, né? Como cristão, uma pessoa correta, que tenha temor de Deus. Perspectiva é a nossa irmã Analice Costa. Vai dizer para a gente, Analice, pais ou mães sem visão são ruína de seus filhos? Bom dia a todos. É como o irmão João comentou, né? Se nós não formos o espelho para os nossos filhos, a probabilidade maior é não acertar, né? Mas se não for da vontade do Senhor, tem muitos pais aí que não são espelhos e os filhos são maravilhosos. Mas tudo é o entender de Deus nas nossas vidas, tudo é o propósito dele para cada um de nós. Mas o fato maior é sermos o espelho para nossos filhos, ensinar o caminho a eles, né? Ensinar as escrituras, levar ele no caminho certo. E é isso. Muitas vezes, de fato, acontece de filhos se desenvolverem bem, apesar de não terem tido bons exemplos dentro de casa. E eu só posso acreditar uma coisa, a misericórdia do Senhor. Pois essa não é a regra, é a exceção, como foi lembrado pelos irmãos. Mas olha, certa vez eu estava aconselhando um casal e onde o esposo se queixava muito, não é? Sempre assim, quando a gente vai trabalhar com um casamento em crise, sempre vai se questionar. O cônjuge o esposo vai colocar toda a culpa, carga na esposa. Não, porque ela é irascível, porque é uma mulher que não edifica a sua casa, ela não respeita a minha autoridade do lar, ela isso, ela aquilo. E por outro lado, a esposa também, para não perder a oportunidade de empatar, ela vai e joga tudo para o esposo. Não, porque ele não protege o nosso lar como deveria, ele não é um cabeça, ele não é um homem segundo o coração de Deus, e isso e aquilo. Acusações e sem nenhuma proposta de solução. E eu fiz um questionário com esse casal e perguntei a esse irmão, você sabe o que é submissão? Perguntei a ele, né? Você acusa a sua esposa de não ser submissa. Você sabe o que é submissão? E ele me diz, não, submissão é obediência. Submissão é você, com humildade, seguir o caminho que lhe for colocado. Isso é se submeter, se dobrar. Ele usou essa palavra. Eu falei, não. Submissão, ela é uma junção de duas palavras. Sob, missão. Você precisa apresentar uma missão para que ela siga juntamente com você. Do contrário, você está contribuindo para que a sua esposa não seja uma esposa segundo a palavra de Deus. Que missão você tem apresentado para sua esposa, para que diga a ela, não, ela não está seguindo juntamente comigo na minha missão? Nenhuma. Perguntei a ele e ele categoricamente informou, não, eu não tenho apresentado nem vivido uma missão para apresentá-la. E a visão dele mudou a respeito do seu próprio casamento. Da mesma forma, queridos, com os nossos filhos, muitas vezes queremos que nos obedeçam cegamente, que sigam a nossa trilha, a nossa jornada, mas um dos piores castigos que se pode dar, dos venenos mais nocivos que se pode oferecer a uma criança, é oferecê-la uma jornada sem rumo, sem visão, de apostas, de tentativas. Essa criança será amanhã um jovem que não tem norte, que não tem propósito, que não tem visão. Por isso, pais, mães sem visão, sim, são a ruína dos seus filhos. Mas, quando o pai e a mãe
oferecem aos seus filhos, como o esposo oferece à sua esposa uma missão para ser seguida. Os pais têm o dever, o chamado divino para apresentar uma direção para os seus filhos. E qual é esta direção que deve ser apresentada a eles? É a palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática, a nossa bússola. Não é filosofia, não é estilo de vida, não é técnicas de convencimento psicológico, nada disso. Super nani da vida, nada disso vai traduzir bênção na vida e no crescimento de uma criança dentro do seu lar, sendo você um pai, sendo você uma mãe, porque são técnicas superficiais, são elementos sem substância, sem durabilidade. A palavra de Deus é o fundamento que precisamente traduz uma visão correta, segura e sadia para os nossos filhos. Por isso, Salomão, com muita sabedoria, registrou lá em Provérbios 29, 8, na falta de visão, o povo perece. Sem visão de paz, nós temos carecido na nossa sociedade exatamente desses problemas. Governantes sem visão, pastores sem uma visão, igrejas sem uma visão, indivíduos profissionalmente sem visão, sem direção. Eu não me esqueço dessa frase do velho filósofo Sêneca, que dizia, não é? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas para quem está firmado na aliança do Senhor, só existe um caminho, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O caminho, a verdade e a vida. Esse era o quadro de Israel. Quando você olha, em muitos contextos, eles caminhavam sem visão. Como está lá em Ezequiel 37, 11. Veja aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo de número 37, verso número 11. O que diz aí o texto? Vamos ler todos juntos. Ezequiel 37, 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Quando eles olhavam para esse texto conhecidíssimo do Vale de Ossos Secos, e olha a morte, olha a sequidão, olha fracasso, olha a desesperança, eles estão sem visão do que Deus já havia prometido a eles. Joquebede, por outro lado, queridos, estava diante de um decreto real. A preocupação, você vai ver isso no primeiro capítulo de Êxodo, a preocupação de uma mãe diante de uma lei estabelecida por um faraó que não se lembrava do grande governador do Egito, José. Então, vendo o crescimento, o aspecto numeroso do povo hebreu, então determina que se matassem todos os meninos, a fim de controlar a natalidade deles e impedir, na sua visão protecionista, que o povo hebreu viesse a se rebelar contra Faraó e então tomando o poder. Para que você entenda isso completamente, é preciso que você volte na história e examine exatamente o período em que o Egito se afirmou enquanto um grande império do mundo antigo. Foram diversas dinastias, me lembra muito o Reino do Norte, com relação ao povo de Israel, depois da divisão das 12 tribos. Enquanto o Reino do Sul, o Reino de Judá, manteve sempre a dinastia de Davi e os seus descendentes, por isso é o trono, é o reino que voltou do exílio. O Reino do Norte nunca mais voltou, nunca mais retomou, vamos dizer assim, o seu reinado. É por isso que hoje não se fala mais do povo de Israel no contexto religioso, mas sim judeu, porque são os descendentes de Judá. Mas o Reino do Norte não, você lembra da história. Um ia e matava o outro, em intrigas, parece aquelas novelas mexicanas. Para envergonhar a corte idólatra do Reino do Norte, ia lá e tirava eles, e aí vinha outros, não era mais o filho do rei que estava. Os outros, Jeroboão, enfim. Então,
Da mesma forma no Egito. O Egito era um retrato disso, muito tempo antes, até do Reino do Norte. Ele convivia com esses conflitos. Povos que estavam ali trabalhando com eles, de repente, se rebelavam e tomavam o poder. Aí daqui a pouco eles se fortaleciam novamente e se conduziam na condição de, então, proporcionar o retorno do povo. E isso ia acontecendo paulatinamente. Então, por isso, a preocupação de Faraó quando vê o avanço do povo hebreu crescendo, não é? Se multiplicando, é uma preocupação legítima, tendo em vista o histórico do povo do Egito, que lidava o tempo todo com essas rebeliões, e então que causava certa preocupação para eles. E Joquebede está diante desse contexto. Joquebede está diante de um rei preocupado, não é? Com essas justificativas, não é? Obviamente que erradas. E ela tem um filho de estado formoso, diz o texto, uma criança bonita. E o que ela faz diante disso? Dessa ameaça, desse medo, dessa insegurança? Os dons e a vocação que Deus traz para cada um de nós são irrevogáveis, como está lá em Romanos 11, 29. Ele escolheu entre os filhos de Israel uma família para a realização dos seus propósitos. Vamos voltar lá para o Êxodo, capítulo 2, verso número 1. Ele diz: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Tinha Deus no seu coração, antes de pensarmos, antes de temermos as circunstâncias, um propósito na vida de uma família. Como teve na família de Noé, que vimos algumas semanas atrás, 2 semanas atrás. Tinha aqui na família de Levi, para desta família fazer surgir 3 grandes personagens do Antigo Testamento, desse contexto aqui de transição do povo de Israel. E ele estende a sua misericórdia, não apenas para a casa de Levi, mas também para esse casal, Amrão e Joquebede, estendendo então a sua misericórdia a esta família. E dá a Joquebede uma visão. Interessante que o nome Joquebede significa Senhor da Glória. E por intermédio de Deus, esta mulher traria à luz Moisés, Arão e Miriam, que conduziram, não é, juntamente o povo de Israel, daqueles gemidos repetidos, como você vê lá em Êxodo 2, 24, vamos ver? Êxodo 2, 24 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O gemido do povo, suportando escravidão, suportando trabalhos forçados, suportando toda a dor e o pesar de 400 anos de cativeiro. E então, leva a partir desses 3 servos, o povo da ruína até a glória. Como você vê lá em Êxodo 40, vamos avançar algumas páginas aí, capítulo 40, versos 34 e 35. Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Aqui essa visão teofânica maravilhosa, não é? Muito desenhada aí por estudiosos, mas que nunca se aproxima do que realmente aquele povo teve a oportunidade de ver. A coluna de fogo, a glória do Senhor no arraial, no centro do arraial, no tabernáculo, no local preparado, e rompendo à vista de todos a presença de Deus, do próprio Deus, no meio deles. Visão. Deus traz visão para o coração dos servos que ele decide usar. E que visão magnífica, né? Visão de algo que ainda não tinha acontecido. Joquebede não sabia de nada disso, mas com toda certeza seu coração estava certo de que tinha que tomar uma providência, que ela tinha que proteger o seu filho.
o Deus de toda glória, habitando no meio do povo, entre nós e por toda a eternidade. No meio do povo, no contexto da antiga aliança, no tabernáculo. Entre nós, como está lá em João 1,14, o verbo unigênito de Deus, o Filho unigênito de Deus, a expressão exata do seu ser, caminhando entre nós. Deus conosco, Emanuel, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e habitando conosco por toda a eternidade, como está lá em Apocalipse 21:3. Não haverá mais choro, nem lágrima, nem a morte, e o próprio Senhor estará no nosso meio, na Nova Jerusalém. E nós queremos observar nessa manhã, queridos, 3 feições ou características da vida dessa grande mulher de Deus, que é uma pessoa como nós. Pode ser uma mãe aqui no nosso meio, pode ser um pai que possa aprender também com este exemplo, também familiar, e esse será o nosso objetivo de hoje. Em primeiro lugar, nós vemos que Joquebede foi uma mulher contemplada, primeiro pela sua fé. A visão que nós obtemos do Senhor, baseada na vontade de Deus, é a visão que devemos ostentar, trazer no nosso coração. Tem muita gente hoje falando de visão em diversos contextos. Tem que ter visão empresarial, tem que ter um tino empreendedor, tem que ter uma visão estratégica. Sabe, quando eu vejo a igreja também se dobrar a essas coisas, eu me preocupo bastante. Porque a igreja não é uma empresa. A igreja não caminha com metas humanas. A igreja, ela precisa caminhar com visão de Deus. Mas, irmãos, visão de Deus é Bíblia. Visão de Deus são as Escrituras. Visão de Deus não é o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Não é o que você acha que é melhor ou acha que é pior. Visão de Deus é o que Ele nos manda fazer. E aonde temos esse acesso, essa descoberta? Na palavra, é na Bíblia. Não é com show, não é com eventos sociais. Tudo isso, em certa medida, a música, a ação social, a assistência, o trabalho de comunicação, são importantes na igreja, mas são sempre colocados no devido degrau, na devida prateleira que devem estar, porque são aspectos secundários. O que é primácio, o que é primeiro, o que é fundamental é a palavra. Se a igreja tiver um excelente canal do YouTube, tiver um site maravilhoso, tiver uma junta diaconal que está assistindo, todos, não tem uma pessoa passando fome. Se tiver a igreja um material evangelístico muito bom, profundo e tal, se tudo isso estiver caminhando com resultado positivo, mas divorciado das Sagradas Escrituras, não vale nada, é perda de tempo. É por isso que nessa igreja nós nos preocupamos com isso. Qualquer igreja deve se preocupar. Material de divulgação tem que ter Bíblia, tem que ter apresentação da Bíblia. As músicas que nós cantamos tem que apontar para a Bíblia. Nós fazemos assistência, nós promovemos ações sociais nessa igreja, sim, sempre buscando cumprir o que a Bíblia nos ensina. Bíblia é visão de Deus, não visão nossa própria. Quando você olha para a palavra de Deus, então, você observa que Joquebede estava numa nação que suspirava o jugo de opressão da escravidão no Egito. Seu marido, Amrão, passava o dia fora sujeito a trabalho árduo, muito provavelmente trabalhando como todos os homens em idade operacional. E Deus concedeu temor às parteiras, como você vê no texto aí, no capítulo 1 de Êxodo, verso 21, diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Olha só, Deus promoveu o cumprimento da sua promessa até nos mínimos detalhes, colocando no coração daquelas parturientes o temor de Deus. Não se sabe aqui, queridos, se essas parteiras, elas tinham uma vida digna diante do Senhor. Disse que elas eram hebreias, Sifrá e Puá, aqui no texto, aqui no verso de número 15. Mas, quem nos garante, como muitos outros ali que estavam esses 400 anos no jugo da opressão da escravidão no Egito,
que elas tinham ainda confiança de que o Senhor as libertaria. Mas Deus imprimiu no seu coração esse temor, para que fossem instrumentos do Senhor para a preservação da vida daquele que seria usado por Deus para libertar o seu povo, a saber, Moisés. Então a visão nasce no coração daqueles que, olha só, que desenvolvem temor no coração, para que se apropriem do que Deus tem reservado para nós. A fé, queridos, então, ela é fundamental para crermos naquilo que não estamos vendo. Diante da obscuridade dos fatos, a certeza e convicção da fidelidade de Deus e do cumprimento das suas promessas. Nós colocamos aí, pela fé, Joquebede viu a formosura do seu filho, do ponto de vista de Deus, obviamente, não é? Como um escolhido dele para uma obra especial. Contemplando o invisível, ela foi honrada na galeria dos heróis da fé, ao lado do seu marido, os dois pais de Moisés, citados pelo autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 23, quando eles citam grandes nomes. Olha só que honra! Você teve ele citando Abraão, você teve ele citando Noé, você tem ele citando os patriarcas, e cita lá, e tem um espacinho, os pais de Moisés, que pela fé o protegeram, pela fé foram contemplados com algo maior do que eles. Uma segunda veia de contemplação de Joquebede é a sabedoria. A fé em Deus, queridos irmãos, conduz à verdadeira sabedoria do alto, sabedoria que é cheia de bons frutos, como Tiago nos diz lá na sua carta, em Tiago 3,17. Joquebede sabia o que era mais importante. Depois de Deus, em primeiro lugar, sua família, seu marido, seus filhos. Ciente disso, ela pôde ter uma percepção clara do que estava acontecendo e recebeu de Deus a sabedoria para proteger o seu filho. Capítulo 2, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Muita gente pensa também, só fazendo um esclarecimento, que esse texto ele é mais dramático do que parece. Tá? O grande drama de Joquebede aqui é descumprir uma ordem de Faraó e, com isso, seguir a condução do Senhor diante de seus olhos para proteger o seu filho, porque havia um propósito de Deus na sua vida. Mas a gente olha nos desenhos e vê Miriam, né, coloca aquele cestinho no rio, aí passa um jacaré e tenta... Aí não consegue, aí passa numa cachoeira abaixo. Gente, o Nilo nem sabia que tinha tudo isso no Rio Nilo, né? Porque os desenhos, obviamente, eles vão exagerar para chamar a atenção da criança quando está assistindo, tá? Mas não foi assim que aconteceu. Veja no verso 3. Não podendo, porém, escondendo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal, à beira do rio. Não foi no rio. Então, por isso, examinar o texto, os termos que são utilizados, é fundamental. O carriçal, você conhece aqui muito como trapiche. É como se fosse isto, à beira do rio, não no rio. Então, ela seria uma mãe tremendamente irresponsável se pegasse um cesto com a criança e jogasse no rio Nilo. Gente, para pensar. Só que a gente é conduzido pelos desenhos que a gente assistiu na infância, ou filme, enfim. Então foi à beira do rio, não no rio. Mas olha, tem muita sabedoria nessa mulher para tomar essa providência. Muita envolvida e que está nas entrelinhas. Primeira sabedoria dela é usar. E eu acho fascinante como que você olha para a história do povo hebreu e vê que é um povo que tem muitos defeitos. Foi marcado na grande faixa da sua história pela idolatria. Foi marcado no deserto mesmo, depois desses eventos, nos 40 anos que peregrinaram até Canaã, pela rebeldia, murmuração, dureza de coração. Mas olha, não se engane, o povo hebreu é reconhecidamente um povo muito perspicaz, inteligente. É por isso que ao longo da história,
muitas nações se preocuparam com a multiplicação dos judeus porque são hábeis na construção, na formação de riquezas. É um povo muito obstinado e é um povo muito sábio. Isso não há dúvida nenhuma. Mas olha, essa mulher lá nos primórdios, ela olha e se preocupa com detalhes de impermeabilização do cesto. Voltando, ela não colocou no rio, mas ela colocou próximo. Respingos, o próprio frio da umidade entrando no cesto de junco iria prejudicar a criança, com toda certeza. Mas ela se preocupa com esse detalhe, colocando então betume e piche, materiais muito utilizados naquela época para a impermeabilização. Agora, olha só, uma segunda questão que eu queria destacar sobre a sabedoria dessa mulher é que ela tinha conhecimento das circunstâncias e do local onde ela estava. O povo, vou perguntar para vocês se digam sim ou não. O povo hebreu, o povo egípcio, eles eram mono ou politeístas? Eram politeístas, sim ou não? Sim, eles adoravam vários deuses. Se você já teve a oportunidade de assistir algum filme, alguma obra, ler um livro, ou então pesquisar mesmo, estudar a respeito do povo egípcio, você vai observar que era um povo que tinha o seu panteão de divindades muito ligados a forças da natureza, animais. Não é? Assim era o chacal, que representava o deus Anubis, do mundo dos mortos. Assim era Ra, que era o deus Sol. Olha só, forças da natureza, não é? Elementos da natureza. E da mesma forma a água. A água para o povo egípcio, e como para muitas civilizações no mundo antigo, era um meio divino para abençoar o povo. Por quê? Porque era a partir da água que vem a fertilidade do solo, para a plantação, para a subsistência. Se a água estava atendendo a esse propósito, eles entendiam que o favor dos deuses, entre aspas, estava com eles. Se não, é porque eles estavam sendo amaldiçoados. Por isso a água desempenhava um papel fundamental e muito especificamente o Nilo para o povo do Egito. Então, olha a perspicácia de Joquebede, que não ignora esse fato e tem um insight. Eu vou proteger meu filho da melhor maneira possível. Eu vou montar uma circunstância pela qual quem o receber do palácio não terá como negá-lo. Porque está sendo recebido de quem? Olha a linguagem, olha a visão. Quem é que está levando as coisas do rio para o povo na mentalidade egípcia? São os deuses. E se uma criança está sendo trazida ali para eles, foram os deuses que a trouxeram e, portanto, o protegeram. Deus usa, queridos, até o pecado da idolatria para proteger e fazer cumprir os seus soberanos propósitos. Se quando ficar muito difícil para você entender isso, você vai se lembrar do exemplo de Judas. Nós vamos ver hoje à noite na celebração da ceia do Senhor. Judas, ele pecou ou não pecou traindo Jesus? Sim, pecou, ele traiu a Cristo, seu mestre. Entretanto, a sua traição redundou em bênção para todos nós, porque Deus usa de todos os meios para o cumprimento da sua vontade, sem que isso comprometa a sua santidade, sem que isso comprometa a sua retidão e justiça. E aqui no exemplo de Joquebede vemos essa inteligência, essa sabedoria, essa perspicácia. Aqueles que estão no mundo perdido e desconsideram o contexto em que estão, eles vão levar ao fracasso o seu próprio chamado e a pregação do evangelho. Não diferente disso é que Paulo chega em Atenas e não sai, olha, vocês estão adorando um monte de deuses falsos, seu bando de idólatras. Eu queria que Deus fizesse arruinar esses templos de vocês aqui, vocês morram. Foi isso que ele fez? Em Atos 17, ele chega lá em Atenas, contempla Deus, aí ele olha e bate o olho num altar que está vazio. Aí ele, vou usar isso aqui. Povo ateniense, qual é esse Deus aqui? Ó? Você está vendo esse aqui que está reservado ao Deus desconhecido? Pois eu venho em nome dele. Agora vocês vão ter que me ouvir.
E eles ouvem. Até um certo ponto. Quando ele fala de ressurreição, a filosofia grega não atendia a questão da ressurreição do corpo, não aceitava. A mortalidade da alma, sim, mas não a ressurreição do corpo. Para o grego, o dualismo grego, ele movia o coração, o entendimento do homem a entender que o corpo é todo mal, que ele não se aproveita em nada e não pode ser tornado incorruptível, como cremos enquanto crentes no Senhor, enquanto crentes na vida eterna, na ressurreição do corpo. Mas olha, usar as circunstâncias é um ato de sabedoria. Joquebede usa essa circunstância para cumprir a vontade de Deus e salvar a seu filho. Paulo usou dessa sabedoria para pregar e ser ouvido num povo idólatra. Em Atenas, eles o ouviram. Nós também precisamos ser contemplados como Joquebede, como Paulo e como tantos outros, na nossa sabedoria. Veja uma frase muito interessante que nós separamos aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. O ventre de uma mãe é o primeiro púlpito onde a palavra de Deus começa a ser pregada ao coração de uma criança. Eu não sei quantos tiveram essa oportunidade, nós, quando gestamos aí, né? Eu e minha esposa Melissa, e a gente costumava, nos nossos devocionais diários, sempre pregar o coraçãozinho dela. E hoje tem trazido resultado para a gente. Ela tem já sido muito avançada no contexto de desenvolvimento da fé, que nós sabemos que ela já vai desenvolvendo pouco a pouco, desde a tenra idade. Uma mãe de visão ou um pai de visão traduzem ao coração dos seus filhos a palavra de Deus, com inteligência, com sabedoria, com fé. E assim promovem nas suas famílias um ambiente sadio para o compromisso com o Senhor. Você tem olhado a vida com os olhos da fé de Joquebede, sem saber o que, ou a dimensão do que iria se cumprir? Você tem se comprometido com o seu reino de forma a ser alguém com visão, de ser alguém que olha para além do que está aqui agora, olha para promessas que Deus nos fez e ainda irá cumprir? Você tem agido assim? Uma segunda característica de Joquebede, queridos, é que ela foi uma mulher colaboradora. Ela foi colaboradora na coragem. Ela não temeu o rei, Faraó no caso, e nem consentiu com seu plano diabólico. Muitas vezes, queridos, nós somos incitados a tomar esse tipo de decisão. Nós temos uma pena por pregar o evangelho. E aí? Você vai deixar de pregar para não ser preso? É aquela clássica pergunta que eu gosto sempre de repetir. Se ser um genuíno crente, um verdadeiro crente, fosse tornado um crime no nosso país hoje, você seria considerado culpado ou inocente? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Chegará esse dia. Esse dia chegará. Para muitos irmãos, em outras localidades onde o Estado fecha seu evangelho, sobretudo na Ásia, no Oriente Médio, mas não se engane, também nas Américas. Há países muito fechados para o evangelho, como a própria Venezuela, como o país da América Central, país onde veladamente se persegue a fé, como o próprio Canadá. Nós temos conhecimento disso. E veja, nós vamos em dado momento ser confrontados com essa decisão a ser tomada. Ou a gente obedece o Estado, ou a gente obedece a palavra. A nossa Constituição é a palavra de Deus. Enquanto a do país não confronta o que nela está contido, então a gente obedece a quem honra, honra, a quem respeita, respeito. Romanos 13. Mas quando o Estado confronta a nossa fé, nós ficamos com o Senhor, porque é Ele que haverá de nos salvar. Joquebede, ela não temeu o decreto do rei Faraó para matar as crianças. Ela não consentiu com esse genocídio. Ela não consentiu com esse plano diabólico.
Satanás sabia, queridos, e queria frustrar os planos de Deus. Desde o princípio ele é homicida, diz João 8, 44, e tem ódio tirânico a crianças. É muito interessante falar sobre isso, porque engloba aí o aborto, engloba os sacrifícios a falsos deuses, como Moloque no passado, táticas para afrontar aqueles a quem pertence o reino de Deus. Como Jesus nos diz no Evangelho, deixai vir as minhas crianças, porque de tais é o reino dos céus. Ele quer atacar as crianças e tem na história desenvolvido táticas satânicas e infernais para cumprir esse propósito. Por isso, pelo exemplo de humildade delas, como está lá em Marcos 10, 14, tenta a todo custo o diabo destruir as crianças. Instigou Herodes a isso. Em Mateus 2,16, com vistas a falsamente tentar impedir o nascimento do Messias. Levou Hitler a ordenar a inseminação animal nas mulheres judias. É isso mesmo que você está ouvindo. Nos campos de concentração, pegavam sêmen de animais para inseminarem mulheres judias. E assim trazerem aberrações, doenças, obviamente. E continua ele inspirando pessoas ignorantes a levantarem bandeiras e, lamentavelmente, até mesmo algumas que se dizem cristãs, levantando bandeiras de legalização do homicídio de crianças, conhecido como aborto. Deus, porém, tem uma proteção muito especial para os seus filhos, para os seus escolhidos. Ele começa a sua obra no ventre materno, na substância informe, como o salmista Davi nos diz em Salmo 139, 13 a 17. Ele viu aquela substância ainda informe, sem características, ainda sendo formada no ventre. Deus diz isso para Jeremias, lá em Jeremias 1, de 1 a 11. O chama no ventre da sua mãe. Deus começa a obra muito antes, na concepção, frustrando os desígnios do inimigo. Joquebede colabora por isso com Deus. Colabora porque ela sabe que seu filho tem direito à vida, sim. Ela sabia que Deus tinha uma tarefa muito especial para ele. Ela colabora com a paciência também, não apenas com essa coragem. Ela soube esperar o tempo de Deus para agir. Veja que entre o capítulo 1 e o 2, a criança já tinha nascido, já estava já com alguns dias de vida, e então surge essa perspicácia que nós já dialogamos aqui, para que ela protegesse a criança. No cesto, colocando próximo do palácio às margens do rio. Ela teve paciência, ela não foi afoita nem precipitada. Ela soube esperar o tempo de Deus. Porque enquanto a gente espera, meus irmãos, Deus trabalha em nosso favor. Abra a sua Bíblia lá em Isaías 64, verso número 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso número 4. Veja o que diz o texto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para quem? Para aquele que nele espera. Esperar tem sido um dos grandes desafios do povo contemporâneo, ou pós-moderno. É verdade, é fato. Por quê? Nós vivemos no tempo do fast food, não apenas da comida, também nas relações, o fast food da teologia, o fast food da adoração, o fast food do consumo de livros, o tempo da inteligência artificial, o tempo da calculadora do celular, onde nós não conseguimos fazer um mínimo cálculo matemático, precisamos recorrer até o tempo que já está chegando, não está longe não, mas está pertinho assim, em que não se fará mais um bolo, não se saberá mais cortar um pão, sem que a inteligência artificial te diga
Como? Cadê meu celular? Como passar uma manteiga no meu pão? Vai ter. Vocês estão brincando? Como pegar um ônibus? Gente, aqui em Belém, então, Ananindeua, Grande Belém, é linha reta. Qual ônibus passa no Castanheira? Como sair da minha casa? Gente, a gente ri, porque é tosco. Mas não se engane, é verdade. É verdade. Microfone aqui, presbítero Oswaldo. Isso está tomando todas as camadas da nossa sociedade e até mesmo igrejas. Existem igrejas fora do Brasil onde fizeram uma experiência científica, inclusive, sobre questão de uso de tecnologias. E ao invés de um pastor, como eu estou aqui falando a vocês, uma inteligência artificial pregou um sermão. Construído certinho, com base em dados que colheu na internet. 35 minutos. Quando acabou, fiéis daquela igreja elogiaram muito. É porque eu só vi a notícia até aí. Depois, Prefeito Santos, fizeram até uma eleição e elegeram o chat GPT pastor daquela igreja. Prefeito Oswaldo. Não é muito longe, não. No YouTube tem como fritar um ovo. Então, Como fritar um ovo? como fritar um ovo. Mas o fato é que às vezes a gente é muito preguiçoso, né? Nós humanos somos muito preguiçosos. Então a gente acaba deixando, por exemplo, o cálculo bobo, mas poderia fazer sem a calculadora, você não faz porque não tem a calculadora. Isso é fato. Isso acontece, é normal até. Eu me coloco no meio disso. Então é uma bobagem o ser humano achar que isso não vai acontecer porque já está acontecendo, não é? Então, às vezes a gente, em vez de procurar na Bíblia, a gente procura no celular. E às vezes de procurar na Bíblia, ler e tentar entender e tirar a sua interpretação, você procura já a interpretação pronta, e é onde está o perigo, no celular, na internet. E aí pode-se utilizar dessas inteligências artificiais. Mas o grande fator é que resposta que a inteligência artificial vai lhe dar. Às vezes é contrária até A verdade. à verdade. Porque a pergunta certa tem que ser feita para que ela te retorne uma resposta correta. Então, queridos, é um tempo onde as circunstâncias, os nossos afazeres, têm se transformado em verdadeiros inimigos da paciência, é um fato. E esperar no Senhor é uma virtude que o verdadeiro crente precisa necessariamente ostentar no seu agir, como aqui Joquebede. A paciência ela se reveste do autocontrole, ela não permite que se corra na frente de Deus, atravessando os planos de Deus como se pudéssemos, e que tudo acabe mal. Sara, por exemplo, uma grande mulher de Deus, mas que nós já estudamos aqui também no nosso terceiro estudo, ela não soube esperar. Lembra? Ela já estava debaixo de uma aliança, de uma promessa do Senhor, que daria um filho, uma posteridade, uma descendência para o seu servo Abraão. E o que ela faz? Cansou de esperar, vendo a sua situação, fala: Abraão, é o seguinte, deita com a minha criada aí, vai ter que ter um filho para ti aí. Não soube esperar. E criou um problemão milenar. Até hoje, consequências de guerras naquela região são frutos de uma descendência bipartida de um homem que era para ter tido só um filho e teve dois. Sara não teve essa paciência. Por não esperar o tempo de Deus para o cumprimento da visão, o nascimento de Ismael foi como um espinho na carne para Abraão e trouxe problemas futuros para aquele povo, considerando o conflito entre judeus e árabes. Mansidão. Joquebede viu e sabia que a criança era de Deus e entregou a ele. Ela entrega o direito do seu filho para o Senhor.
ela sabia que aquela criança pertencia a Deus. Talvez já antevendo que o salmista, muito tempo depois, a gente está no Salmo 127, dizendo: os filhos são herança do Senhor. Eu digo, quando a gente ora lá em casa pela nossa filha, eu digo assim: Suelen, Deus há de abençoar, nossa filha vai ser uma missionária. Nossa filha vai pregar o evangelho às nações. Ela fala: vai, tomara que seja aqui perto, né? Vai pregar mesmo, né? Tá aqui, os ribeirinhos e tal. E, gente, os filhos são do Senhor. Os filhos são do Senhor, sabe? A gente não pode ter esse protecionismo, essa bolha que a gente faz ao redor dos filhos, como se eles fossem nossos. Não são. Não são, César. Não são. Viu, Larissa? Não são. As crianças, elas precisam ser forjadas para esse entendimento da missão, para esse entendimento de que elas pertencem a Deus. Como você pretenderá que os seus filhos sigam de maneira integral o seu chamado, o seu compromisso com Deus, se você nunca transmitiu a eles este entendimento de que eles pertencem ao Senhor, de que as suas vidas pertencem a Deus, o nosso Criador? Se nós colocamos sempre no seu coração: olha, você é do papai, você é da mamãe. E a gente cria uma geração frustrada de jovens que não sabem mais passar um café, vai ter que morar num outro estado para fazer uma faculdade, aí pronto, o mundo acabou. Sabe? E que precisam andar com as suas próprias pernas. Que eu já ouvi de pai, de mãe, deseducando. São muitas circunstâncias, meus irmãos, que levam, às vezes, dificuldade financeira, circunstância de saúde, formação da família, mas você tendo condição e o pai privando, dizendo assim: não, meus filhos vão casar e vão morar aqui na minha casa. Aquele cabresto, aquela coisa. Que é isso? Está errado. Não se constrói autonomia para o indivíduo dessa forma, psicológica e espiritualmente falando. Joquebede tinha essa consciência. Deu seu filho a Deus. Colocou no seu coração para entregar: eu entrego, Senhor. Como Abraão faz também com Isaac, naquele teste de fogo. Difícil, hein? Que tal? Quem é o pai que queria ter passado por essa experiência? Leva o teu filho, prepara a lenha, sacrifica para mim. E aí? É do Senhor. No colo materno, o zelo de Deus foi inculcado a Moisés, porque Deus devolveu o filho a ela, possibilitando que ela mesma, se prontificasse aos cuidados de Moisés no palácio. E isso foi uma prova evidente de que na corte egípcia havia um propósito para Moisés, para que ele ali fosse versado na ciência. Era um dos povos mais avançados na astronomia, na educação, no conhecimento do seu tempo. Então, Deus tinha um propósito para usar este homem hebreu, mas educado em casa egípcia, para então ser um homem que conhecesse os acessos do palácio de Faraó, para então futuramente ser aquele que viria pleitear junto ao rei com acesso livre, sem precisar marcar a hora, o pedido do Senhor para que, ou a ordem do Senhor, né, para que deixasse o povo ir. Mansidão, queridos. Será que foi acaso? Será que foi um mistério, coincidência? Os caminhos de Deus não acontecem ao acaso, acontecem por propósito. Como está lá em Romanos 11:33. Deus traçou o caminho também da filha daquele rei, a filha de Faraó, para que cuidasse da criança e permitisse que a própria mãe dele, sem saber, se incumbisse dessa tarefa. E finalmente, influência. Ela também foi uma colaboradora na influência que ela desenvolveu, educando bem seus 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés, que se tornaram grandes servos de Deus.
Miriam recebeu influência materna também. Veja lá em Ezequiel 16, 44. Ezequiel capítulo 16, verso 44. Vamos ver o que nos diz o texto. Ezequiel 16, 44. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Olha só que interessante, né? A Miriam vai ser educada pela sua mãe, passando adiante então também o seu legado. A obra de salvação foi completa também por conta da libertação que Deus proporcionou ao seu povo a partir da vida de Moisés, mas logo no começo, como está no capítulo 2, verso 4, a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder, para que fosse testemunhada e pudesse correr para voltar com a notícia para Joquebede. Então, em todo esse contexto, a influência que Joquebede gerou na vida foi a mesma influência que depois ela legou ao próprio Moisés para que fosse uma voz de influência no próprio Egito, perante a corte egípcia. A fé que Joquebede certamente transmitiu aos seus filhos repercutiu nos seus irmãos. Arão era um profeta, um sacerdote, era um arauto do próprio Moisés e do Senhor diante de Faraó, porque ele não sabia falar muito bem, como ele tenta argumentar com Deus lá no episódio da sarça ardente. Influência é o que nós podemos e temos a alegar para os nossos filhos, para aqueles que nos cercam. Isso é altamente cristão, é altamente neotestamentário. Fazer discípulos. Eu vejo gente obstinada, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar, eu vou pregar eu quero ser um grande evangelista, eu quero falar para as nações, eu quero auditórios lotados, isso, aquilo, eu quero ser uma voz da minha geração. Deus seja louvado e te permita isso, meu irmão ou minha irmã. Mas olha, não vai valer nada se você não tiver condições de fazer um discípulo dentro da sua casa. Seus filhos, seus cônjuges, seus parentes mais próximos, seus vizinhos. E aí começa a tua missão. Quando você olha para o movimento evangélico atual, eu não vejo muitas semelhanças com a proposta ou parâmetro de crescimento da igreja primitiva, dos 12. Focado na coragem, na paciência, na mansidão e na influência que exerce. Você não exerce influência nenhuma na vida de alguém só falando de um púlpito. Como eu estou falando aqui a vocês, vocês já são salvos, vocês já são crentes no Senhor. Então eu espero que sim, né? Nós exercemos influência na vida das pessoas vivendo com elas, caminhando junto, tomando café, sentando na sala para bater um papo, dando uma volta por aí, abrindo a mente para entender a vida de alguém, exercendo perdão, ministrando restauração, exercendo preocupação, assistindo alguém na sua necessidade, sendo assistido, corrigindo, sendo corrigido, caindo, sendo levantado, ou também levantando aquele que está caído, que tropeçou. É assim que você exerce influência na vida das pessoas. E são processos. A velocidade dos resultados que muitas vezes nos pressionam acabam por tirar a essência do que é fazer um discípulo e que passa pelo crivo do tempo. Não se faz discípulo correndo. Não se faz discípulo com pressa, com hora marcada e com encontro só. Isso é discípulo de laboratório, é discípulo de embalagem pronta, não é discípulo genuíno. Se faz discípulos com influências profundas nas vidas das pessoas. E os pais têm uma grande missão diante de seus braços. Sobretudo o pai, mas também a mãe na colaboração do cuidado do lar. O pai como um sacerdote da sua casa. A mãe como uma colaboradora
e os filhos como submissos a essa visão, a essa missão, que é a palavra de Deus, apresentada no lar de maneira sincera. Augusto Nicodemos Lopes, ele nos diz que a maternidade não é um fardo solitário, mas é uma parceria graciosa entre marido e esposa, pais e igreja, todos cooperando na formação de uma nova geração para o Senhor. A igreja ela tem o seu papel? Tem, mas não sozinha. Não mande seus filhos aqui esperando que eles sejam educados no Senhor, porque a igreja não tem esse papel isolado, mas sim cooperativo. Da mesma forma, não pense que só na sua casa, educando seus filhos, que eles vão amar o Senhor e amar sua obra. Tem que trazer para a igreja também. A gente tem que conviver com outros crentes diferentes, com as suas outras dificuldades, e isso ensinando, aprendendo. É esse processo que é ser igreja. Não pense vocês também que tendo um bom relacionamento no contexto da igreja e também da casa, que a sua criança ela não vá desenvolver amizades fora do contexto da sua própria família, com primos, com parentes, e também na igreja. Ela vai ter um convívio social, não adianta. Você não pode protegê-los para sempre. Você tem que ensiná-los. Seu filho vai frequentar um dia uma universidade. Não tenha medo de enviá-los para lá. Você precisa ter medo de enviá-los para lá se você não deixou nenhum legado para eles no tocante à palavra do Senhor. Mas olha, é como uma vez eu fui convidado por um colega de trabalho, já disse, contei essa história para vocês aqui. Antes de formar em Direito, em Teologia, a gente correu atrás da vida, né? A gente trabalhava numa concessionária de veículos, uma vendedora de consórcio. E um dos colegas de trabalho, mais ou menos da minha idade, ele era da religião umbandista. E uma das nossas missões, feirão que teve, ele me convidou para almoçar na casa dele. E eu fui, aceitei o convite e fui lá, comemos. A mãe dele é mãe de santo. Ele falou assim, Gabriel, quer conhecer lá o centro? Eu falei, vamos lá. Aí ele falou assim, rapaz, tu não é crente, tu não tem medo não? Entrar no centro da Umbanda? Eu falei, rapaz, tu tinha que ter medo de me chamar para lá. Gente, quem corre da luz são as trevas. A minha filha eu quero mandar para a universidade pública, se possível, para que lá ela seja uma luz, seja uma missionária, seja alguém que vai fazer a diferença. Mas eu só posso mandá-la de olhos fechados se nesses 17, 18 anos, não sei, né? 19, quem sabe, eu investi dia e noite intercedendo, ensinando e discipulando a minha filha. E aí ela vai para lá. E eu não vou ter medo nenhum de que ela perca a sua fé, porque ela é uma escolhida do Senhor. Pelo contrário, ela vai fazer discípulos lá nessa universidade. Ela vai trazer surpresa para o coração de professores ateus. Porque a fé, ela não se perde se ela está alicerçada verdadeiramente no Senhor. Então não é um fardo solitário. A maternidade, a paternidade é uma missão da família. Você tem sido um pai, uma mãe que luta pela integridade física e espiritual dos seus filhos? Que influência você tem exercido no seu lar? E o quanto você tem investido na educação espiritual dos seus filhos? Em último lugar, meus irmãos, uma terceira característica da vida de Joquebede é que ela teve uma visão consumada. Ela teve uma visão, não é? Contemplada, colaboradora e também consumada. Joquebede contemplou a visão da vontade de Deus e pela fé colaborou com o Senhor, como vimos. Talvez não tenha visto o fruto do seu trabalho, mas o fato é que Deus apareceu a Moisés como o Deus de seus pais. Está lá em Êxodo 3,15. Usou os 3 filhos de Joquebede em Arão na sua obra e de maneira poderosa. Moisés foi o chefe, o libertador de Israel, como está mencionado lá por Estevão perante o Sinédrio em Atos 7,35. Também Miriam foi a primeira profetisa e também cantora. Está lá em Êxodo 15:20. Perdão. Quando eles passam do Mar Vermelho, ela toca os tamborins com as outras mulheres, louvando o Senhor, e dança, e canta, e alegria, júbilo.
Um parêntese. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, tá vendo? A dança. Tá aí a dança. Eu falei, é verdade, meu irmão. A dança mesmo, tá na Bíblia. Vamos lá pro Mar Vermelho. Aí a gente dança à vontade. Dança tá permitido sim, ainda não proibiu não. Lá no Mar Vermelho. Vamos lá. Não é? Não tem registro nenhum de dança no templo, em ato litúrgico. Aí que está o grande detalhe da exegese do texto. Arão foi um grande chefe do sacerdócio, homem de Deus, separado para essa finalidade, como está lá em Êxodo 28:1. Mauro Maister, ele nos diz que a maternidade é um ato de fé, mesmo quando os frutos tardam a aparecer. A certeza da promessa de Deus sustenta uma mãe cristã na sua jornada. A visão, queridos, dessa mãe chamada Joquebede não era uma visão pautada no que ela podia ver, como deve ser mesmo, não por vistas, mas pela fé. A sua visão estava baseada na vontade do Senhor, vontade final de Deus. Ela contemplou a visão, colaborou com ele e se apropriou da promessa do salmista. Lá em Salmo 138, verso 8, vamos ver? Salmo 138, verso número 8. E ele nos diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, a tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que a mim me compete, o Senhor levará a bom termo. Ou ele falha, ou ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. A maternidade de visão, a paternidade de visão, a vida cristã de visão, passa pelo ato de fé, de caminharmos trabalhando por promessas que ainda não se cumpriram, mas tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele cumpre mesmo. O importante, queridos, é caminharmos sabendo que é o Espírito Santo que registra em nosso coração o penhor da graça da salvação, para que não duvidemos em nenhum momento. Por isso, a incredulidade, a dúvida, a insegurança, ela está diretamente ligada com o quanto você tem ostentado da presença do Espírito Santo na tua vida. Ele não sai da vida dos crentes, dos eleitos do Senhor. Mas você pode ter muito dele ou pouco. Você pode estar cheio do Espírito, também vazio. Bem, só um pouquinho, só um gole lá no copo. Não é? Se estamos cheios, nós vamos caminhar com muita fé. Se estamos vazios, negligenciando a vida devocional, não lendo a sua palavra, não nutrindo comunhão com os nossos irmãos, não perdoando, não frutificando com as evidências do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, fé, amor. Nós não vamos ser homens e mulheres, pais e mães, crentes, cheios do Senhor, e portanto vamos estar abrindo espaço no nosso coração para a dúvida e para a insegurança. É o Espírito que no nosso coração faz-nos entender que muitas das coisas que Ele tem nos possibilitado fazer não vão ser desfrutadas por nós, mas haverão de se cumprir. Há 50 anos atrás, um pastor movido pelo Senhor vem do Recife, vem para cá, começa um trabalho com crianças e começa a pregar. De repente, numa semana vem pouca criança, na outra vem mais um pouquinho. Não teríamos chegado aqui como igreja se aquele homem, pastor Severino Lira, tivesse no seu coração compromisso com as circunstâncias. Nós chegamos aqui porque ele sabia que ele não ia ver o que nós estamos vendo hoje. Mas nós estamos aqui. E hoje, nós estamos construindo um tempo na igreja que não vai ser testemunhado por nós. Mas daqui, quem sabe, a mais 50 anos, nossos filhos, nossos netos vão lembrar que teve um pastor Gabriel, teve um pastor Elcio, passou por aqui um diácono Edson, um presbítero Santos, aspirante Murilo, passou por aqui uma irmã Regiane. Olha a foto lá, Regiane. Tá? Olha a foto lá da Elda, lá, tal, é assim. E
É um pouco do que eu vou apresentar no nosso boletim no próximo mês, não desse agora que eu vou entregar hoje, no próximo. Nós fomos chamados para construir, não para desfrutar. A gente quer muito desfrutar, mas o nosso chamado é para construir. E a maternidade de fé, a paternidade de fé passa pelo teste da visão, da obra que do Senhor será sempre consumada, não necessariamente no nosso tempo. A pergunta que eu faço, queridos, é: o que você tem feito para que seus filhos se tornem homens e mulheres de Deus? Com visão, com compromisso. Conclusão, queridos, Deus está com a linhagem do justo, como está lá em Salmo 14, verso 5, e lhe tem concedido misericórdia. Alguns pais têm errado na visão, é verdade, e Deus tem visitado a iniquidade deles na sua descendência, como prometeu que faria. Um casal justo, temente a Deus, tem os seus descendentes abençoados por ele, para serem úteis a Deus, à sociedade e à pátria. Gente com visão, gente com compromisso, gente de Provérbios 20, verso 7, vamos ver? Provérbios, capítulo 20, verso número 7. Vamos ler todos juntos, quando você encontrar, diga amém. Amém? Quando você encontrar, fique de pé, vamos ler todos juntos, para encerrarmos a nossa CBD de hoje. Provérbios, capítulo 20, verso número 7. Amém? Vamos ler? O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Os filhos do justo andam no caminho da sua retidão, da sua integridade. Se esses pais têm visão, se esses pais têm compromisso com o Senhor. Como pai, como mãe, tenho dado, pergunte a você mesmo, exemplos de integridade conforme esse texto? Como você age no dia a dia? Ou como age no dia a dia a mãe e o pai que tem uma visão? Como é que se comporta na sua casa? Pense nisso de acordo com o que nós vimos hoje. Como Joquebede auxilia os pais, avós, padrastos, madrastas na educação de crianças. O que essas características vistas hoje podem mudar um pouco da nossa visão a respeito da criação dos nossos filhos ou no cuidado com crianças? O que nos ajuda nesse contexto? Que Deus nos abençoe, queridos. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente, para nós encerrarmos a nossa EBD de hoje, cantando ao Senhor um cântico rigorosamente preparado para este momento. Porque, como vimos, Joquebede era uma mulher que não caminhava por